incansável é a característica do povo norte-paranaense de lutar, de trabalhar e, sobretudo, de confiar no futuro. Pensamentos sagrados dos homens que poucos anos atrás desbravaram as matas e construíram cidades. Rolândia, denominada Rainha do Café, comemora seus 35 anos de fundação. Exemplo marcante de progresso financeiro, econômico, social. 60 mil habitantes respondem pela sua grandeza, que através de sua terra roxa desenvolve-se dia a dia espantosamente por todos os setores e atividades classistas e culturais. Quando nasci, ele já não existia. Sempre que passava por aquela rua, meus pais lamentavam a sua ausência. Passei então a sentir falta de um lugar que não conheci. Foi estudando cinema documentário no Rio que decidi voltar à minha cidade e ouvir histórias sobre a grande sala, o Cine Rolândia. O cinema, né, foi inaugurado no final dos anos 50. O filme de estreia no Cine Rolândia foi As Sete Colinas de Roma, né? A lembrança do Cine Rolândia mesmo começa exatamente dia 1º de janeiro de 63, quando entrei nesse cinema aqui para assistir o primeiro filme da minha vida. Foi um drama juvenil do Walt Disney chamado Meu Melhor Companheiro. Era a amizade de um garoto por um vira-lata. Um belíssimo filme também, sabe? E daí a minha vida só foi sair de uma sessão, entrar em outra, tal. O Cine Rolândia era uma grande sala de espetáculo mesmo, você pode ver, enorme, tinha 1.600 lugares. Eu acho que era o maior da região, porque não tinha nenhuma sala tão grande quanto o Cine Rolândia. Tinha um cortinado muito bonito, sabe? Tela já projetada para o formato widescreen, o CinemaScope, né? O jogo de luzes que ele conforme a opção do prefixo, que era dentro da montanha de cristal, do maestro Mantovani, né? Então ia fazendo o jogo de luzes, né? Até fechando o foco numa cor vermelha perto da cortina. Daí a cortina começava a se abrir, começava a aparecer os letreiros, às vezes tinha os complementos nacional que antecedia o filme, né? De sentar, assistir um filme, ficar ali frequentando. Não dava tempo também, né? A hora que fechava a bilheteria, já estava terminando o filme, então. Trabalhava no Cine Rolândia, né? Trabalhava na bilheteria. Eu tinha outra bilheteira, tinha bombonier, tinha aquela senhora que estava fazendo limpeza, tinha os lanterninha. Então era uma turma, né? Um grupo que trabalhava. Quais os filmes que mais Olha, no davam? começo todos os filmes davam movimento, né? Agora no final quase nenhum mais, porque daí era só pornografia, era só filmes assim, né? Então não dava muito movimento. Mas sempre dava. Depois ele sempre trazia alguém, né? Artistas, coisas, né? Bem, Milionários é Rico, teve no Cine Rolândia, Martinha teve no Cine Rolândia. Essas pessoas antigas, tinha show deles ali. Ah, é mesmo? Eles se apresentavam, tinha 1.500 carteiras, né? Namorado brigando, mulher pegando marido por conta de cinema, essas coisas, tudo existia. Existia. Os filmes que teve muito movimento foi aquele... Até hoje, esses dias, eu falei pro meu sobrinho que eu vou arrumar uma fita pra ele. Marcelino Põe Vinho, que tem movimento, aqueles filmes antigos, né? Ai, tantos filmes antigos, filmes bons. Muitos filmes bons, né? Filme do Mazzaropi, muitas vezes, né? Assistia. Inferno na Torre. Vários filmes bons, né? Que tinha. Tinha bastante, que agora no momento a gente não lembra muito de todos, mas foi muito bom.
desfilava com a Kombi no meio, nas ruas, né? Fazendo propaganda do filme, né? Era muito bom. Porque ali era o domingo de lazer do rolandense, né? Não tinha outra atividade, não tinha shopping, não tinha nada. O futebol e o cinema, né? Então a gente levava isso muito a sério porque era a única diversão que nós tínhamos naquela época, né? Era um momento especial para quem ia no cinema, né? Ainda mais quem gostava de futebol. Então quando você via aquele Maracanã lotado, passando a imagem, quando começava aquela musiquinha, então as crianças que gostavam de futebol paravam, ficavam estacionadas para ver aquela imagem. Os craques, né, do passado correndo em câmera lenta, os gols aparecendo, aquela torcida imensa vibrando. E a gente falava assim, um dia nós vamos estar lá, né? Pra gente que viveu essa época, foi uma época que recorda, se emociona, porque você viveu um momento bom de Rolândia. Logicamente, hoje o Rolândia cresceu muito, são outras dinâmicas de trabalho, outras dinâmicas de pensamento, outros focos, né, de diversão, mas a diversão maior nossa era ir para o cinema e jogar futebol. Foi assim, eu conheci o pai da minha filha, eu trabalhava do lado do cinema. Eu estava limpando aquela janela que tem ao lado do calçadão ali da loja ali. Ai, esqueci o nome da loja, Romeira. E aí ele me viu e ele me chamou para ir conversar com ele. Aí de repente nós se juntamos, como diz, né? Aí eu tive essa filha minha, nasceu dentro do cinema. Eu abria o cinema, eu fechava o cinema, eu atendia os lanterninhas, os projetores dos filmes, né? E ali foi minha vida, 3 anos. Eu assistia de camarote, né? Tinha o camarote, né, antigamente, né? Eu tava lá no meu apartamento e tinha um camarote na minha frente, assim, ó. Aí eu saía dali da sala, já ia direto no camarote, sentava lá com os parentes que chegavam, né? O cinema era o point. Não existia domingo sem cinema, entendeu? E tinha gente que chegava muito cedo, que daí eles ficavam na fila, iam trocando gibis, e era muito cedo que o povo chegava. E era muita gente. Daí tinha uma sala de espera, tinha a fila que a gente entrava, daí tinha uma sala de espera, com um sofazinho legal, e já ia ficando por aí. Tinha as balas que já ia se comprando, e depois sentando naquelas cadeiras. Aí o povo andando, tá? As meninas chegavam e sentavam, e daí os meninos iam andando, procurando até a música terminar, apagar as luzes e tal, e todo mundo se ajeitando. Mas era muita gente, sempre lotado, sim. Muito bom. Tenho saudade daquela época. Tinha um dia das crianças, dia 12 de outubro, realizava-se um sorteio, né? A cidade toda participava, com brindes, as coisas todas, como é hoje o torneio 1º de maio, que todo mundo participa. Aquele dia eu estava sorteando vários brindes, vários brinquedos. E eu subi lá, no meio dos brinquedos, vi um revólver. O revólver naquela época não tinha essa maldade que tem hoje. Hoje em dia você não pode nem vender mais arma. Era um brinquedo que você fazia parte do seu dia a dia. E aquele revólver brilhando, parecia um revólver de verdade, porque a gente assistia muito filme de faroeste, filme de bang bang, e tinha aquele brinquedo lá. Eu falei, pô, como é que eu faço para ganhar esses brinquedos? Eu quero aquele brinquedo para mim. Aí, falei, pensando fundo, aí comecei a orar. Forte. Emoção. Mas assim, depois assim, comecei a orar, aí sentei sozinho no espaço, as crianças brincando ali. Tá? Daqui a pouco houve o sorteio, né? Onde acho que 12, 13 prêmios ali, acabou sendo sorteado, aí eu peguei. Aí eu tinha o último prêmio. E de repente era o meu número. Então assim, pra gente que não tinha nada,
Eu guardei aquele presente por mais de 10 anos. Ele fez de tudo que ele pôde pelo cinema. Ele era muito caprichoso, nós lavávamos o cinema direto, para ficar tudo cheirosinho, limpinho. Ele era muito caprichoso. Aí nós separamos, aí não deu certo, né? E ficou na história, né? Foi muito apaixonada por ele, mas infelizmente não deu certo. E ele também era muito apaixonado, com certeza. Ela já procurou ele, mas ele corre. Ele é um artista. Ele é um artista. Ele foge de tudo que ele pode. Ela ligou para ele e falou que ela não queria nada, só queria ver ele, né? Depois de 4 anos que ela viu, quando ela viu ele pela última vez, ela queria ver ele de novo. Aí ele falou, não, filho, o pai vai te ver. E ela é registrado o nome dele, né? Aí ele falou, não, o pai vai te ver sim. Aí você aguarda que até domingo que vem, daqui uns 15 dias a gente vai se ver. Quando ela foi ligar para ele para ver se ele vinha, já não existia mais o telefone, ele já tirou da lista. Pouco antes de fechar, ele já ficava assim, trabalhava só no final de semana, foi fechando aos poucos, né? Agora hoje eu não sei como que é, porque é muito difícil ir no cinema, porque eu até enjoei de cinema praticamente, né, depois. Mas hoje sente falta, com certeza. São imagens que ficou no passado e só resta na memória e na saudade. Só quem viveu que pode falar, que pode sentir, só quem esteve lá. Isso foi o adeus do Cine Rolândia. Inclusive nós fomos no último filme. No último filme que passou no Cine Rolândia a gente estava. No dia 30 de setembro de 1985, numa segunda-feira, eu vim dizer adeus ao meu cinema, com o coração apertado, como eu falei. Fiz questão de ser o último a sair, assistindo até os letreiros finais do filme Lady Hawk, O Feitiço de Áquila, que eu achei que foi assim, um final muito triste, uma grande sala de espetáculo, né? Vai filmar você. Você passou por uma Você passou no Fantástico. Tá?